Essa falta de cuidados, atribuída a uma parte considerável da população, também já reflete numa verdadeira explosão no número de casos e mortes causados pela doença. Entre sábado e domingo, por exemplo, 8 pessoas perderam a vida em Londrina, vítimas da Covid-19. No sábado, 3 homens de 59, 78 e 81 anos morreram no hospital universitário. 2 deles sofriam de doenças crônicas que podem ter agravado o quadro. No domingo, outros 3 homens de 60, 76 e 85 anos e 2 mulheres de 56 e 63 anos também faleceram vítimas da Covid-19. Os 5 pacientes apresentavam comorbidades. Em uma live nas redes sociais, o prefeito Marcelo Bellinati tentou amenizar o avanço do coronavírus em Londrina, comparando a situação local com a registrada em outras cidades brasileiras do mesmo porte. Londrina tem 795 casos. Passa lá para o próximo. Uberlândia é do tamanho de Londrina, gente. Ela fica ali quase na divisa, perto de Rio Preto. Assim, é uma cidade do tamanho da cidade de Londrina, um pouquinho maior que a cidade de Londrina. Tem 3.600 casos, Uberlândia. Ribeirão Preto, que é um pouco maior do que Londrina, assim como Uberlândia, tem 2.406 casos. Curitiba, 1.777 casos. Rio Preto, que está a 400 km de Londrina, é um pouco menor do que Londrina, tem 1.322 casos. Cascavel, que é menor também um pouco que Londrina, tem 1.192 casos. Bellinati garantiu ainda que, apesar da disparada, as atividades do setor produtivo, formado por comércio, indústria e construção civil, não vão voltar a ser paralisadas na cidade, pelo menos por enquanto. Fizemos a lição de casa, né? Montamos uma estrutura muito grande de atendimento à saúde, de monitorização, de acompanhamento, o que nos permite, né, um controle adequado da pandemia aqui na cidade. O prefeito relacionou a possível nova suspensão das atividades à capacidade da rede pública de saúde em atender os infectados, principalmente os em estado grave. Bellinati afirma que a cidade tem 400 leitos de UTI à disposição da população. Só para pacientes do SUS, 140 leitos Covid, tá? Que nós criamos. Fora isso, nós já tínhamos 269 leitos de UTI, o que vai fazer com que Londrina fique com mais de 400 leitos de UTI na cidade. Então, por que se fechava tudo? Por um motivo só, gente. Para dar tempo de montar a estrutura hospitalar. O principal indicador é exatamente a sobrecarga do sistema de saúde para que a gente faça lockdown ou fechamento das atividades produtivas. Como aqui em Londrina, nós expandimos muito o sistema de saúde, estamos expandindo ainda, criando uma estrutura muito grande de atendimento à população. Hoje ainda não temos esse risco como nós estamos vendo em outras cidades do Paraná. O prefeito não disse, entretanto, que uma parte considerável das UTIs ainda não foi entregue. O reforço passa diretamente pela inauguração de 62 leitos anunciados pelo governador Ratinho Júnior em abril para o hospital universitário. Menos da metade deles foi ativada até o momento. Outra informação preocupante mostra que boa parte das vagas disponíveis já está ocupada. No Hospital Evangélico, por exemplo, a taxa de ocupação é de 100%. Os 22 leitos de UTI reservados para pacientes SUS estão sendo usados no momento. 9 deles são casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Na Santa Casa, o índice de ocupação ultrapassa os 90%, assim como no próprio HU. O município, inclusive, precisou enviar casos para hospitais da região e até contratar 50 novos leitos junto ao Hospital do Coração na última semana para tratar os infectados pela Covid-19. Pelo menos 10 deles já estão com pacientes. Para quem perdeu pessoas queridas para a doença,
o avanço desenfreado da pandemia entristece ainda mais. Sônia, que viu a vida do filho Fernando, de 43 anos, ser levada pela Covid-19, faz um alerta importante às pessoas que ainda não entenderam a gravidade da situação. As pessoas estão brincando, achando que é mentira, que é fake. Não é fake. Aconteceu comigo e eu estou aqui para testemunhar que essa doença leva, independente da cor, do credo, da classe social, ela está aí para pegar qualquer um. Tá aí, gente. Ontem pela manhã, quando eu acordei e fui dar uma olhada nas redes sociais, pode botar o prefeito Marcelo Bellinati comigo aqui agora. Prefeito, boa tarde, obrigado por nos atender aqui na RIC ao vivo agora. Oi, Juliano. Boa tarde, prefeito. Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prefeito, já quero começar nossa conversa. Eu assisti ontem a live... Me permita, eu vou tirar a máscara, que claro. eu estou sozinho aqui, o pessoal está longe. Ontem eu acompanhei a live toda do prefeito à noite e eu tinha lido pela manhã um post que está nas minhas mãos agora, que o senhor colocou no seu Facebook, e num dos trechos ele já começa assim, ó. Para salvar vidas, apelo ao bom senso das pessoas. São palavras do prefeito Marcelo Bellinati. Estou com meu coração angustiado e preciso desabafar com vocês. Andei hoje pela cidade e fiquei muito triste com o que vi. Muita gente no Brasil inteiro não está respeitando, eu sei. Mas aqui em Londrina nós podemos fazer melhor, né? Pessoal, vou ser muito franco e direto. Estamos no meio de uma pandemia e ele divide. Pandemia cuja principal característica é a facilidade de contaminação de uma pessoa para outra. Prefeito, quando eu vi isso pela manhã, e acredito que muita gente que leu, imaginou que à noite a gente teria uma nova restrição, alguma outra situação envolvendo todas essas medidas de combate à Covid-19 e ao coronavírus. Só que aí à noite o senhor estava extremamente tranquilo nessa live que o senhor já faz tradicionalmente aos domingos à noite. Mudou alguma coisa ao longo do dia, prefeito? Porque o senhor até deixa claro aqui, estou com meu coração angustiado. À noite o senhor já pareceu um pouco mais tranquilo. Teve alguma novidade ao longo do dia? Boa tarde mais uma vez. Ô, Juliano, boa tarde. Não mudou absolutamente nada. Eu continuo da mesma maneira preocupado. Agora, veja, as decisões em Londrina, eu sempre coloquei, são técnicas, médicas, científicas e epidemiológicas, né, baseado no que a medicina e a ciência orientam do que devemos fazer. Então, é preciso fazer um resgate. Lá para trás, você se lembra quando o mundo começou a fazer o lockdown e fazer o fechamento das atividades produtivas? Qual que era o motivo que eles elencavam fazer isso? 2 motivos. Primeiro motivo, para dar tempo de que a cidade que fizesse o fechamento das atividades produtivas montasse a estrutura de saúde para conseguir atender as pessoas que pegassem o Covid. Esse era o motivo principal para fechar, para fazer o lockdown, porque daí você achataria a curva, diminuiria a velocidade de infecção e contaminação e os leitos de hospitais dariam conta do recado. O que nós fizemos? Seguimos o que a ciência disse. Fechamos aqui o comércio, a indústria, a construção civil, todas as atividades produtivas e demos início ao processo de montagem da estrutura de atendimento em Londrina. Então, criamos 6 unidades básicas de saúde com atendimento único e exclusivamente respiratório. Criamos a UPA Sabará, que só atende casos respiratórios. Compramos EPIs, nós temos EPIs para 4 meses de estoque para proteger os nossos profissionais de saúde. Já contratamos e estamos contratando ainda centenas de profissionais de saúde para que não falte o profissional. Bom, dito isso, qual seria um segundo motivo para um novo fechamento das atividades produtivas? Seria o quê? Quando lotasse os hospitais. Encher o hospital. Encher o hospital não tem o que fazer. Tem que diminuir a velocidade de infecção para tirar a sobrecarga de atendimento, para que não aconteça, como aconteceu em outros lugares do mundo e do Brasil, de faltar respirador, por exemplo. Prefeito, mas o senhor entende que aquele fechamento lá atrás, então, ele achatou a curva aqui em Londrina? O senhor entende que conseguiu espaçar esses casos? Claro, com certeza. Aí deu tempo da gente montar a estrutura. Então, um novo fechamento seria no sentido de você exatamente achatar.
novamente essa curva caso você tenha o hospital cheio. O que é isso para as pessoas entenderem, Juliano? Né? Você está lá, encheu a UTI, não tem mais vaga na UTI. Só que as pessoas circulando, elas estão uma passando para outra e você vai precisar de mais vaga para atender e não vai ter a vaga. Então, por isso que outras cidades fazem o fechamento. Então, vou citar um exemplo concreto. Curitiba agora, eles não fizeram o fechamento. Eles fizeram algumas medidas mais restritivas, como aqui nós fizemos. Então, lá o comércio estava aberto no horário normal, eles restringiram o comércio para o mesmo horário de Londrina, das 10 às 16 horas. Lá o shopping estava funcionando no final de semana. Eles restringiram o shopping a funcionar igual aqui, de segunda a sexta-feira. Outras cidades, como Cascavel, estão caminhando para o mesmo caminho, porque encheu as UTIs. Mas aqui as medidas que eles estão tomando já estão funcionando e não pararam de funcionar há algum tempo. Né? Agora, veja, nós fizemos essa ampliação, como vocês colocaram aqui na matéria. Londrina é uma cidade que já era bem servida com leitos de UTI. Nesse período do ano, é importante dizer, viu, Juliano, os hospitais sempre ficaram lotados com as síndromes respiratórias. Né? Não, e o prefeito consegue falar disso, tá, gente, para você de casa entender, porque o prefeito, além de prefeito, é médico. Então, para você de casa entender, obviamente, ele sabe que nesse período, onde o inverno está chegando, as temperaturas caem, a gente sempre tem uma lotação. Basta ser em uma unidade de saúde que a sala de inalação está cheia, especialmente de crianças e de idosos. Então, essa era uma preocupação, né, prefeito? Já tinha uma lotação enorme e ainda podia cair todos os casos de Covid de uma vez. É exatamente isso. E aí, Juliano, que eu escrevi aquele texto, que meu coração está angustiado. Por quê? Porque eu sei, e aí vai a mensagem para as pessoas, eu sei que sempre no mês de junho, que nós estamos agora, para o final do mês e no mês de julho, com a queda da temperatura, as criancinhas têm a bronquite descontrolada, a asma vai atacar, a pessoa de idade vai pegar pneumonia, os vírus da gripe, a influenza, H1N1, gripe é bravo, não é? Pensa que gripe é fraquinho, não. A gripe sempre matou. É que agora tem a vacina da influenza, da H1N1 e de outras 7 cepas, inclusive de outros tipos de coronavírus, e a prefeitura esse ano conseguiu vacinar já mais de 150 pessoas, o que é mais do que o dobro do maior ano que houve vacinação em Londrina, então nós vamos ter uma proteção para essas outras infecções. Agora, juntando todas essas outras infecções ao coronavírus, né, é isso que me preocupa. Então, quando eu manifesto isso para as pessoas, eu digo, olha, nós montamos uma estrutura que pouquíssimas cidades do Brasil conseguiram montar. Londrina, ao final da expansão, vai ficar com mais de 400 leitos de UTI. Só para vocês terem, nesse momento agora, nós já contratamos 50 leitos de UTI junto ao Hospital do Coração para paciente do SUS, viu? Para paciente que não pode pagar particular e que não tem convênio. Então, vai ter lá tudo do bom e do melhor. Vai ter não, já tem. Tem vários pacientes internados lá, inclusive. Tem o monitor, tem o oxímetro para ver o oxigênio, tem o respirador, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o remédio, tem tudo de bom e do melhor para tratar a pessoa que tiver o Covid. O HU já está funcionando, 36 novos leitos, hoje passam a funcionar mais 30 novos leitos, 10 de UTI, então mais 46 leitos de UTI, o que faz com que nós já cheguemos a 96 leitos de UTI, Juliano, de um total de 140 leitos, de 96 leitos de UTI, só para os pacientes do SUS. Eu não estou contando nem o paciente de convênio, o paciente de particular. Então, assim, a estrutura que Londrina montou, e para as pessoas entenderem se isso é pouco ou se é muito, nós vamos ter 140 leitos de UTI só para pacientes do SUS. Prefeito, quando é que o senhor vai ter esses 400 leitos que o senhor falou ontem à noite? O senhor falou de 400 leitos de UTI, 140 hoje, exclusivos para Covid. Hoje nós já estamos perto de 370, uma expansão. Hoje, tá? Funcionando. Porque eram 269, tá? Nós temos 50 leitos do Hospital do Coração, mais 46 hoje do HU, de UTI, né? Não estou contando enfermaria, né? De UTI. Então, 96, estamos perto de 370. A finalização da expansão do HU, a diretoria do hospital entende que até o final do mês de junho, começo de julho, já esteja em sua plenitude, aí nós teremos os 140 leitos de UTI SUS. Porque também os outros hospitais
hospitais vão ter o leito de convênio, leito particular, enfim. Então, nós temos bastante leito. Só para as pessoas entenderem, Amapá, Roraima e Acre são estados inteiros. Eles não têm 50 leitos de UTI. Londrina vai ficar com mais de 400 leitos de UTI. Bom, dito isso, nós protegemos, então, as pessoas. Não vai acontecer, e nós não vamos deixar acontecer, igual aconteceu na Itália, igual aconteceu em Manaus e outros lugares do Brasil, de médico ter que botar saco de lixo para se proteger, de paciente morrer porque não tem o respirador, paciente morrer porque não tem remédio. Aqui tem tudo, tá? Só que aí que vai minha angústia, Juliano. O que eu quero dizer que eu estou angustiado, para que você entenda? Nós montamos uma estrutura, mas eu não quero que as pessoas usem a estrutura, meu Deus do céu. Eu não quero que você precise estar na UTI, respirando, você que está nos assistindo, por aparelho. Eu não quero que o filho fique angustiado de não poder e ver o pai lá internado no hospital. Eu quero que esses leitos, que Deus abençoe, que eles ficassem vazios. Só que nós estamos no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, e as pessoas, cuja principal característica é a velocidade com que esse vírus contamina as pessoas, passa de um para outro. Então, me angustia porque eu quero que as pessoas não tenham a Covid. E é isso que eu peço a todos, que continuem fazendo as medidas de prevenção. A grande maioria, Juliano, das pessoas está se prevenindo. A grande maioria, eu diria que mais de 90%. Algumas pessoas relaxaram, prefeito. Os 10% que não estão respeitando é muita gente. Os 10% que não estão respeitando é muita gente. Aí você vê lá, igual vocês mostraram aqui, poxa vida, fazer festinha. Não pode fazer festinha, não tem que ir jogar futebol, né? É sair de casa só se precisar. Ah, Marcela, mas eu tenho que botar o pão, né, dentro de casa. Eu concordo, então você tem que sair para trabalhar? Saia, mas sai de máscara. Entra no ônibus, de máscara. O ônibus estava meio movimentado, não tem problema. Entra de máscara, lava a mão, o álcool gel, procura dentro do possível fazer o distanciamento. Acabou o trabalho, volta para casa. É isso que a gente está falando. A gente tem que intensificar essas medidas para que as pessoas não peguem, gente. Então, sabe, nós montamos aqui tudo o que podia montar do bom e do melhor para cuidar da saúde e da vida do londrinense. Mas eu quero o senhor e a senhora que está nos assistindo. Eu não quero que você precise ir para a UTI. Eu prefiro que vocês, né, fiquem em casa bem de saúde. Isso que eu quero. Ô, prefeito, eu quero que o leito lá fique vazio. Né? O senhor tem, então, obviamente, informações que o senhor recebe do governo federal, o senhor tem informações que o senhor recebe do governo do estado, o senhor acompanha o COESP aqui, conversa com o pessoal da UEL, direção dos hospitais. Eu sei que é difícil isso que eu vou perguntar para o senhor, é difícil uma resposta, mas assim, o senhor particularmente, tendo todo esse conhecimento político da questão, técnico por ser médico, o senhor acredita que a gente vai continuar por quanto tempo com toda essa situação? Eu confesso que eu me assustei ao ver na internet outro dia o pessoal vendendo já máscaras com motivos natalinos de Papai Noel, tinha uma até com sininho. O senhor sinceramente acredita que a gente siga usando máscaras no passar do ano até 2021, mas a gente consegue respirar um pouco mais aliviado ainda esse ano? Ou é difícil prever isso, prefeito? O que é que o senhor acredita? Daqui a quanto tempo a gente vai poder sentar para tomar uma cervejinha com os amigos num happy hour depois de uma semana de trabalho? Juliana, eu creio o seguinte, primeiro que o mundo vai ser diferente depois da pandemia. Não existirá mais a normalidade. Nós vamos ter uma nova realidade, né? Que os países orientais já viviam. Então, a pessoa ficava resfriada e já botava a máscarazinha dela, né? Então, sendo bem objetivo, Juliana, eu creio que nós teremos 2 meses muito complicados, tá? Que é junho, agora esse mês que nós estamos vivendo, julho também, muito complicado, tá? Porque vai haver um choque de todas as infecções respiratórias que todos os anos tem com o coronavírus. Vamos ter o hospital lotado, talvez precisemos fazer novamente o fechamento das atividades produtivas da cidade, vai depender dos indicadores de saúde, os leitos de hospitais, enfim, vamos seguir o que a ciência manda, né? Talvez precisamos fazer isso, mas eu creio o seguinte, junho complicado, julho complicado, e aí vai começar a descer. Só que, veja, só vai acabar o problema quando nós tivermos a vacina. Nós estamos vendo agora na China, está tendo um segundo surto de coronavírus em Pequim.
que quase nem tinha tido casos. Então, voltou o vírus. Nós só vamos ter a tranquilidade quando nós tivermos a vacina. E a vacina, ela deve ficar pronta aí final do ano, começo do ano que vem. Mas qual que é o problema da vacina, Juliana? Que para você produzir em massa para toda a população do mundo, são bilhões de pessoas, vai demorar bastante tempo. Então, infelizmente, nós vamos viver com essa nova realidade. Então, sabe, nós vamos ter que conviver com isso, vamos ter que mudar os nossos hábitos, é sempre lavando a mão, é a máscara, é a proteção, é evitar aglomerações, enfim, tudo aquilo que a gente tem falado até agora. Tá certo. Prefeito, a gente quer se colocar à disposição aqui, a gente faz sempre os questionamentos que são necessários, a gente está aqui, como você de casa, se pudesse, faria as perguntas para o prefeito, e a gente faz isso aqui, mas acima de tudo, esse é o momento que informação salva vidas. Então, o senhor pode contar com a gente, alguma nova medida de restrição, alguma nova determinação, a gente sempre faz questão de trazer aqui, porque a gente quer as pessoas bem. E eu defendo exatamente isso que o senhor colocou. Não é um momento mais de falar para a pessoa simplesmente assim, fique em casa. Eu falo, cuide-se. Por quê? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Mas quem tiver que trabalhar, né, prefeito, não tem jeito. Quem tiver que trabalhar, vai de máscara, usa álcool gel, lava a mão o tempo todo. Então, assim, se cuide. E aí o cuidado vai depender da tua situação. Você pode ficar quietinho aí, meu amigo, minha amiga? Fique em casa. Somente você de mais idade, você que já tem uma doença crônica, está num grupo de risco. Mas você tem que sair, você precisa comprar alguma coisa, você ir no mercado, não tem comida na tua casa, você precisa ir trabalhar, como disse o prefeito, para levar o pão de cada dia para casa. Faça isso se cuidando. Cuidando da pessoa e da família que ele vai encontrar depois em casa quando voltar, né, prefeito? Juliano, é exatamente isso que você falou, e eu quero aproveitar, me permita, você tem uma grande audiência, uma das maiores audiências do sul do Brasil, pedir para as pessoas, gente, para que elas se cuidem. Você se cuidar é um ato de amor para ela mesma, é um ato de amor para a família dela. A grande maioria das pessoas que pegarem o Covid, Juliano, 80% não vai ter nada, não vai ter nem coceira na garganta às vezes, só que o problema é que essa pessoa volta para casa, né? Volta para casa e passa para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, e, enfim, vai gerar um problema muito sério, porque essa doença, Juliano, ela é cruel com a pessoa de idade. Ela é cruel com a pessoa que tem problema de saúde. O jovem, às vezes, não tem nada, mas o idoso, a chance dele perder a vida se pegar essa doença é muito grande, né? Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que se proteger. E eu quero passar uma mensagem, Juliano. A população de Londrina entenda, o que nós estamos fazendo aqui é seguindo a ciência, a medicina, seguindo os dados epidemiológicos. E se preciso for, para salvar uma vida que seja, eu não hesitarei nem um minuto para tomar medidas de restrição, fechamento do comércio ou o que quer que seja, né? Porque uma vida não tem preço. Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a mãe, nosso pai, filho, amigo, conhecido, e não tem preço, não tem como a gente dimensionar. Agora, nós vamos criar dados científicos. Londrina se preparou. Nós estamos, só para você ter uma ideia, Juliano, só para você ter uma ideia, os pacientes que internam com a suspeita de Covid, teve uma senhora, até eu vou citar aqui, ela, infelizmente, aliás, que Deus abençoe as famílias das pessoas que perderam a vida em Londrina. Estamos em oração para que Deus dê ao menos um pouco de conforto nesse momento difícil pelos quais as famílias passam. Mas teve uma senhora, por exemplo, Juliana, de 63 anos, que ela internou com suspeita de Covid. Nós fizemos nela 4 exames até confirmar que era Covid. Primeiro, para fazer o tratamento adequado. Segundo, porque confirmando que ela tem o Covid, a gente faz todo o isolamento com a família. A gente pede para a família ficar em isolamento e faz o controle adequado da doença. Então, aqui em Londrina, nós estamos fazendo o que é correto. Eu sei que tem outra cidade, por exemplo, que às vezes até a pessoa pega lá o número que a pessoa morreu de síndrome respiratória aguda grave. Era Covid, morreu de problema de pulmão. Se fizer outros exames, vai identificar. Aqui a gente faz o teste, às vezes, até depois que a pessoa faleceu, né? E isso nos ajuda a fazer um controle adequado da doença, controlar, proteger a família. Londrina, para você ter uma ideia, Juliana, nós estamos testando 4 vezes mais do que Curitiba.
É a cidade do Paraná que mais testa, né? Então, veja, só que de nada disso tudo adianta. Montamos lá centenas de leitos de UTI. De nada adianta se a população não ajudar. Nenhum sistema de saúde no mundo aguenta se a população achar que liberou geral. E não liberou geral, né? Então, os 10% que não estão respeitando, passem a respeitar. Porque, veja, Juliano, eu estou aqui com os dados, nós já notificamos mais de 560 pessoas e estabelecimentos, né? E nós vamos endurecer isso. Já foi notificado, o próximo passo é fechar. É fechar. E nós não vamos titubear de ver gente que está desrespeitando e colocando a vida e a saúde dos outros em risco. Se a gente vê isso, nós vamos fechar. Tá certo, fica aí prefeito. o recado das pessoas. Vai multa e vai fechar. Tá bom? Prefeito, muito obrigado. A falta de respeito dessa pessoa com a vida dos outros, né? Não pode, nós não vamos deixar acontecer. Né? Tá certo. Quero Obrigado agradecer pela sua você, atenção viu, mais Juliano? uma vez, prefeito. Obrigado, eu agradeço. Tá aí as palavras do prefeito Marcelo Belinati ao vivo, tá? Ouvindo a principal autoridade do município a respeito dessa pandemia. Já disse para você, a gente não deixa de te informar de absolutamente nada. Então tivemos essas 8 mortes no final de semana, 795 casos confirmados, toda essa polêmica envolvendo as vagas de UTI. E a gente botou o prefeito ao vivo aqui, ele falou a respeito disso e a gente vai tocar a nossa vida, tá? Aqui, a gente faz um jornalismo diferente. Se você quiser ficar ouvindo só, Covid, não. A gente vai falar de tudo que acontece aqui. Quando tiver algo importante do coronavírus, a gente também trata desse assunto.